Por que as asas dos aviões são anguladas para trás? Hoje em dia, a maioria dos aviões possui uma asa inclinada para trás em seu design, o que ajuda o avião a voar mais rápido, mas nem sempre foi assim. Vamos voltar no tempo e aprender como essa tecnologia foi desenvolvida e o que aprendemos no processo. Em 1941, a maioria dos aviões era projetada com uma asa reta, e o Lockheed P-38 Lightning não era diferente. O design da asa reta funciona bem em velocidades mais baixas, mas o P-38 não era um avião lento. Seus engenheiros rapidamente descobriram que o avião tinha grandes problemas de controle em mergulhos em alta velocidade. Em 5 de novembro de 1941, um piloto de teste da Lockheed chamado Ralph Barton morreu quando perdeu o controle de sua aeronave. Isso desencadeou uma grande investigação liderada por um engenheiro chamado John Stack. Ele utilizou um tipo especial de fotografia chamada fotografia Schlieren para observar o fluxo de ar em um túnel de vento de alta velocidade, e foi isso que ele viu. À medida que o ar passa sobre a asa, o ar sobre o topo do aerofólio acelera. É assim que a asa gera sustentação. Isso significa que uma asa viajando a menos que a velocidade do som pode realmente desenvolver áreas de fluxo localizado viajando mais rápido que a velocidade do som, e ondas de choque se formam nesses locais. As ondas de choque reduzirão a sustentação e aumentarão o arrasto na asa. A velocidade na qual as ondas de choque começam a aparecer é chamada de número Mach crítico. Então, por que isso causou um acidente? À medida que a velocidade de seu avião aumentava ainda mais, o fluxo de ar da superfície das asas se separava devido à formação de ondas de choque. Esse fluxo separado realmente aumentava a sustentação na cauda da asa e, combinado com a redução da sustentação na asa, fazia com que o P-38 entrasse em um mergulho ainda mais profundo, do qual era muito difícil escapar. John Stack resolveu esse problema em 1943 colocando uma aba especial sob a asa, onde o fluxo não era afetado pelas ondas de choque. Essa aba poderia ser acionada durante os mergulhos e aumentaria a sustentação na asa para manter o controle adequado de arfagem. Ao longo da próxima década, John continuou seu trabalho no desenvolvimento do voo supersônico e foi uma grande força motriz para o desenvolvimento do Bell X-1, que foi o primeiro veículo tripulado a quebrar a barreira do som em 1947. O Bell X-1 era um avião a jato e sua fuselagem foi modelada após uma bala calibre .50, que era conhecida por ser estável no voo supersônico. Seus engenheiros aumentaram o número Mach crítico do avião usando uma asa muito fina e controlaram os problemas de arfagem do P-38 elevando a cauda da asa para fora do fluxo de ar descendente da asa. Mas esse avião ainda tinha uma asa reta. A percepção de que a asa inclinada para trás poderia ser a chave para o voo em alta velocidade veio ao final da Segunda Guerra Mundial. Em 1951, o Bell X-5 foi lançado, e seu design era baseado principalmente em um protótipo alemão capturado. O Bell X-5 tinha a habilidade especial de alterar seu ângulo de inclinação durante o voo, tornando-o o sujeito perfeito para investigar as vantagens aerodinâmicas da asa inclinada. Vamos comparar a aerodinâmica da asa reta do Bell X-1 com a do Bell X-5 conforme aumenta seu ângulo de inclinação. Sobre uma asa reta, o ar fluirá paralelamente à corda. Isso é chamado de fluxo corda a corda. É a aceleração desse ar que reduz o número Mach crítico do avião. Agora, vamos observar o fluxo sobre o Bell X-5. À medida que aumenta seu ângulo de varredura, uma asa varrida introduz um novo componente de fluxo, o fluxo de corda a bordo. Esse fluxo percorre o comprimento da asa e não acelera, portanto, não afeta o número Mach crítico. Ao converter parte do fluxo de ar em fluxo de corda a bordo, a aceleração do ar sobre a corda é reduzida. Isso significa que o avião pode voar mais rápido antes que ondas de choque comecem a se formar sobre a asa. Conforme o avião aumentava sua velocidade, o piloto poderia aumentar o ângulo de varredura. Fazendo isso, converteu um volume maior de ar em fluxo de corda a bordo e, portanto, aumentou ainda mais o número Mach crítico. Este teste provou que o design da asa varrida poderia atrasar a formação de ondas de choque, assim, permitir que os aviões voem mais rápido. Então, na próxima vez que estiver voando, olhe pela janela e admire os engenheiros do início do século XX. Seus projetos nos permitiram viajar pelo mundo em velocidade acima do som e esperançosamente em breve, cidadãos comuns poderão quebrar a barreira do som mais uma vez.